A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Contam-me os refugiados sobreviventes que quando um barco é surpreendido por uma tempestade, é mais provável que ele afunde se os passageiros entrarem em pânico. Mas se uma só pessoa permanecer calma, lúcida e consciente, ela sozinha poderá ajudar os outros e todos sobreviverão ao perigo. Cada um de nós é essa pessoa. A terra é como um pequeno barco em meio à perigosa tempestade. Por isso temos que ser nós mesmos o melhor que pudermos ser. Lembrem-se, uma pessoa é muito importante. Uma pessoa é muito. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Começamos o programa lendo uma frase, um pensamento de Thich Nhat Hanh, vietnamita, poeta, mestre zen, ativista da paz, autor de 75 livros ou mais, e presidiu a delegação budista da paz em Paris durante a Guerra do Vietnã, tendo sido indicado por Martin Luther King Jr. para o Prêmio Nobel da Paz. Nhat Hanh faleceu há poucos dias e nós resolvemos prestar uma singela, carinhosa homenagem a essa grande pessoa que muito nos ensina pelos seus livros, mas mais do que isso, pelo seu modo de vida, pela sua serenidade, pela sua capacidade de compaixão, pelo exemplo que ele deixou para todos nós, no sentido de construirmos relações humanas mais saudáveis, mais compassivas e desenvolvermos, inclusive, uma reflexão crítica da sociedade e nos engajarmos em processos de mudança, de transformação e de crescimento coletivo. Porque, como ele deixa claro nos seus textos, nas suas reflexões, a felicidade não é uma questão pessoal. Afinal de contas, o mundo inteiro é território nosso. Todos estamos interligados, portanto precisamos de uma compreensão global e de ações locais específicas. A frase de início retrata a triste realidade dos refugiados que conseguiram sobreviver e por isto conseguiram contar para Nhat Hanh que durante aquele deslocamento difícil, desafiador, perigoso, que envolve muito sofrimento, durante uma tempestade, é muito mais provável que o barco afunde quando os passageiros entram em pânico. E como é importante, nesse momento de tempestade, se uma única pessoa, pelo menos uma pessoa, conseguir manter a calma e ficar lúcida, consciente, ela sozinha poderá ajudar os outros. E a probabilidade de todos sobreviverem ao perigo é muito maior. Falando disto, Thich Nhat Hanh compara o nosso planeta a um pequeno barco em meio a uma tempestade perigosa. Então ele propõe: é por isto que temos que ser nós mesmos o melhor que pudermos ser, porque uma pessoa é muito importante, uma pessoa é muito. Amigo ouvinte, eu penso que estamos diante de um ensinamento valioso, singelo e profundo. Não é simples. Saber que você é uma pessoa muito importante e que você tem um papel determinante na reconstrução das relações humanas como um todo, isso muda uma forma de pensar. Vivemos hoje uma desafiadora tempestade. Há muito conflito no mundo, há muita dificuldade no campo das relações humanas, que é, por natureza, um fenômeno complexo. Estar com o outro não é fácil. Então, em tempos de crise, precisamos desenvolver
o pensamento crítico. Aliás, crise, crítica e critério são palavras que nascem do mesmo campo semântico. Crise, crítica e critério. Precisamos de novas atitudes, novas posturas. O pensamento crítico estabelece a distinção, faz a diferenciação e nos permite, com base em critérios, fazer escolhas e agir. Um caminho espiritual há que ser sempre um caminho de engajamento, de mudança interior e contextual, porque tudo se dá dentro de um contexto. A espiritualidade significa mudança, crescimento, transformação, mas não apenas do indivíduo isoladamente, porque o mundo inteiro é nosso território. O que eu faço impacta o mundo e as condições do mundo também me impactam. Por isso é preciso uma compreensão global e ações específicas. Cada passo de mudança, cada ensaio de transformação que você realiza, que eu realizo, muda o mundo, porque também nos transforma interiormente. Então, Yatirhan nos convida a essa reflexão grave no momento. A diferença que faz, em meio a uma tempestade, uma atitude serena, de equilíbrio, de calma, de lucidez, de consciência. A propósito, nosso tema não é falar sobre os refugiados, que é um tema importante no momento, infelizmente, mas cabe aqui uma importante referência a um grande pensador da contemporaneidade, Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo francês, que faleceu no início do ano de 2017 e deixou uma enorme literatura como uma contribuição valiosa para a compreensão do homem contemporâneo. Ele nos fala em um de seus livros, quando faz uma análise da questão dos refugiados e das migrações em massa, que a humanidade está em crise. E não existe outra saída para ela senão a solidariedade dos seres humanos. Veja a importância disso. E então ele nos fala que precisamos olhar para alguns temas, como a recusa ao diálogo, a autoalienação, insensibilidade, desatenção, desprezo e indiferença. O diagnóstico está dado, a humanidade está em crise. Essa mesma ideia, penso, aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o amigo espiritual nos fala que cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Então ele assinala que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Por outro lado, o seu vício é a indiferença moral, que teremos que superar, nas palavras de Allan Kardec, em outro texto, com uma chave, que é a elevação dos sentimentos. Então é preciso uma mudança, uma transformação, porque toda crise impõe medidas restauradoras e é preciso restaurar as nossas relações. E neste sentido, as relações sociais, humanas, precisam ser restauradas. A sua inteireza precisa ser recuperada, resgatada. E não há outro caminho, senão através da solidariedade. Mas o que podemos fazer, amigo ouvinte, no campo íntimo? Thich Nhat Hanh nos fala, em uma de suas obras que vamos comentar ligeiramente, da importância do silêncio. Porque para desenvolvermos uma ação compassiva, nós teremos que fazer uma espécie de silêncio interior para escutarmos o chamado essencial do coração, que é o chamado da vida para agirmos no mundo. Eu tenho aqui comigo, querido amigo que nos ouve, a obra Silêncio, o poder da quietude num mundo barulhento. É uma obra excelente, como todas as demais, escrita pelo monge vietnamita Thich Nhat Hanh. Ela foi lançada em 2015, em língua inglesa, e chega ao Brasil no ano seguinte. Silêncio, o poder da calma em um mundo barulhento. São 7 capítulos, onde ele vai falar de uma dieta constante de barulho, a estação de rádio PSP, que vamos comentar, o silêncio ensurdecedor, a escuta profunda, o poder da tranquilidade,
prestando atenção e, por último, cultivando a conexão. Vale a pena conhecer o livro. Ele já começa o livro dizendo que nós gastamos muito tempo procurando a felicidade enquanto o mundo ao nosso redor está repleto de maravilhas. Afinal, diz ele, estar vivo, caminhando neste planeta é um milagre. A maioria de nós vive correndo, como se houvesse um lugar melhor a ser encontrado. Todos os dias, todas as horas, a beleza nos chama, mas raramente estamos dispostos a escutá-la. A condição básica para sermos capazes de escutar o chamado da beleza e responder a ele é o silêncio. Mas se não temos silêncio dentro de nós mesmos, se nossas mentes e corpos estão repletos de barulho, não somos capazes de ouvir o chamado da beleza. É quando então, amigo ouvinte, ele usa uma expressão que eu achei bem interessante. Estamos numa rádio e ele diz assim: existe uma rádio sempre ligada na nossa mente. E como é que ele chama essa rádio? PSP, pensando sem parar. É isso mesmo. Estação PSP, aquela na qual geralmente estamos sintonizados todos os dias, além da Rádio Rio de Janeiro. Pensando sem parar, porque a nossa mente vive repleta de ruídos, como ele diz. Por isso, não somos capazes de ouvir o chamado da vida, o chamado do amor. Nosso coração nos chama, mas não o escutamos. Não temos tempo para escutá-lo. É por esta razão, obviamente, que ele, durante toda a sua vida, de mais de 90 anos, se dedicou à prática da atenção plena, escutando o chamado essencial da vida e do coração. O livro vai falar disso da primeira até a última página, amigo ouvinte. E ele então destaca em um capítulo específico que eu quero compartilhar com você o poder que tem o silêncio. A capacidade de permanecer consciente, lúcido e até concentrado em meio a uma tempestade. Inhati Ram estava no ano de 1947, quando era estudante, no Instituto Budista do Templo de Bao Koc, que fica em Hue, na região central do Vietnã. Naquela época, o exército francês ocupava toda a região e montou uma base militar ali mesmo, em Hue. Foi uma fase de intensos conflitos entre os franceses e os vietnamitas. Inhati Ram conta no texto, que é o capítulo 5, que eles costumavam viver entre os tiros dados por soldados franceses e vietnamitas. Certa manhã, saí de Bao Koc para fazer uma visita mensal ao meu templo de origem. Ainda era bem cedo, o orvalho era visível ainda sobre a grama, e eu carregava em uma bolsa de pano a minha túnica cerimonial e alguns sutras, que são textos sagrados do budismo. Inhati Ram levava em suas mãos aquele tradicional chapéu vietnamita em forma de cone. Estava bem, alegre, finalmente teria a oportunidade de rever o professor, os colegas de monastério e o antigo e venerado templo. Ao subir uma colina, Inhati Ram ouve uma voz que o chama. No topo, havia um soldado francês acenando. Inhati Ram pensou que esse soldado poderia estar brincando comigo por eu ser monge, então me virei de costas e segui meu caminho. Mas de repente, eu me dei conta de que ele não estava brincando. Inhati Ram ouve então atrás dele o barulho das botas de um soldado que subia a colina. Então ele para e espera. Aproxima-se um jovem soldado com o rosto fino, bonito, e que pergunta: para onde você vai? E ele pergunta em vietnamita. Quando Inhati Ram ouve essa pronúncia, percebe que era francês e que os seus conhecimentos de vietnamita eram muito limitados. Inhati Ram sorriu e começa a conversar com ele em francês. Quando o jovem soldado percebe que Inhati Ram falava
o francês fluente, o seu rosto se ilumina e ele responde que não tinha intenção de perseguir Inhatirã. Eu só queria lhe perguntar uma coisa. Eu gostaria de saber de que templo você veio. Uma pergunta que não parecia combinar muito com a situação. Inhatirã responde que estava morando no templo Baokok e o soldado demonstra interesse. No templo Baokok? Aquele templo grande que fica perto da estação de trem? Inhatirã confirma com a cabeça e o soldado francês aponta para uma cabana na encosta da colina, provavelmente era sua guarita, e diz para Inhatirã: se não estiver muito ocupado, por favor, vamos até lá para conversarmos um pouco. Então nós nos sentamos próximo à cabana e ele me contou sobre a visita que tinha feito 10 dias antes com outros soldados ao templo Baokok. Eles chegaram ao templo às 10 da noite em busca de membros da resistência vietnamita, que eram chamados Viet Minh. Pareciam estar se reunindo por lá. Nós estávamos determinados a encontrá-los. Carregávamos armas. A ordem era prender ou até matar, se necessário. Mas quando nós entramos no templo, nós ficamos maravilhados. Inhatirã pergunta: por quê? Eram muitos os Viet Minh? Não, exclama o soldado. Nós não teríamos ficado tão maravilhados se tivéssemos visto os Viet Minh. Teríamos os atacado, sem nos importarmos com quantos fossem. Inhatirã não entende a resposta e pergunta: mas o que os surpreendeu? Responde o soldado francês: foi algo totalmente inesperado. Até aquele momento, sempre que nós entrávamos em algum lugar, as pessoas saíam correndo, entravam em pânico. Inhatirã comenta: as pessoas vivem tão aterrorizadas que acabam saindo correndo por causa do medo? Diz o soldado: eu não tenho o hábito de aterrorizar ou ameaçar as pessoas, mas isso deve ocorrer porque essas pessoas foram feridas pelos que vieram antes de nós. Por isso elas têm tanto medo. Mas quando nós entramos no templo Baokok, prossegue o soldado francês, foi como entrar em um local completamente deserto. As lâmpadas a gás estavam ligadas no mínimo. Então, de propósito, nós pisamos forte no chão e algo me dizia que o templo estava cheio de gente. Mas não ouvíamos ninguém. O lugar estava incrivelmente calmo, incrivelmente silencioso. Peguei minha lanterna, iluminei o cômodo, que nós imaginávamos estar completamente vazio. E eu vi algo em torno de 60 monges sentados, calmos e em silêncio, meditando. Inhatirã explica que isso ocorreu porque os soldados chegaram na hora da meditação sentada à noite. Pois é, responde o soldado, nós parecíamos detidos por uma força estranha e invisível. Nós ficamos tão assustados que voltamos para o pátio. Os monges simplesmente nos ignoraram. Eles não levantaram a voz para responder, não demonstraram qualquer sinal de pânico ou de medo. Inhatirã esclarece: eles não os ignoraram, eles estavam simplesmente concentrados em suas respirações. Nada mais do que isso. O soldado prossegue: eu me senti atraído por aquela calma. Ela realmente exigiu o meu respeito. Nós ficamos de pé no pátio, perto de uma árvore enorme, e esperamos cerca de meia hora. Passado esse tempo, os sinos começaram a tocar e o templo voltou à sua atividade normal. Um monge acendeu uma tocha, nos convidou a entrar,
mas nós simplesmente dissemos porque estávamos ali e então fomos embora. Naquele dia eu comecei a mudar a minha opinião sobre o povo do Vietnã. O soldado precisava falar mais. E ele diz: há muitos jovens entre nós. Nós estamos com saudade de casa, das nossas famílias, do nosso país. Nós fomos enviados aqui para matar os Viet Minh, mas não sabemos se os mataremos ou se seremos mortos por eles, e com isto nunca podermos retornar às nossas famílias. Mas ao ver que as pessoas por aqui trabalham duro para reconstruir suas vidas, eu me lembrei da vida dura dos meus familiares franceses. A paz e a serenidade desses monges me fizeram pensar na vida de todos os seres humanos da terra. Então eu me perguntei, por que viemos até aqui? Que ódio é este que existe entre nós e os Viet Minh, que nos fez viajar tão longe para matá-los? Nha Thi Hanh foi tomado de uma emoção profunda, segura a mão do soldado e passa a lhe contar uma comovente história que envolve um velho amigo vietnamita de Nha Thi Hanh que venceu muitas batalhas contra os franceses. O jovem soldado estava ali sentado, calado, perdido em seus pensamentos. Talvez, sugere Nha Thi Hanh, ele estivesse começando a perceber o absurdo do assassinato, a calamidade da guerra e o sofrimento de tantos jovens que morriam de uma maneira injusta e dolorosa. Nha Thi Hanh precisava seguir o seu caminho. O soldado revelou o seu nome verdadeiro e que tinha 21 anos de idade. Quando terminou o ensino médio, viajou para o Vietnã, mostrou para Nha Thi Hanh as fotos da sua mãe, de um irmão mais novo e de uma irmã. Os dois se despediram com um sentimento de compreensão mútua e o soldado prometeu visitar Nha Thi Hanh no templo aos domingos. Promessa que ele cumpriu nos meses seguintes, e Nha Thi Hanh o levava à sala de meditação para se exercitar ao seu lado. Nha Thi Hanh deu um nome espiritual para ele, Tan Luong, que significa vida pura e em paz. Lhe ensinou o vietnamita e após alguns meses já conseguiam conversar brevemente na língua materna de Nha Thi Hanh. Tan Luong disse que não precisaria voltar a participar em ataques militares e Nha Thi Hanh ficou tão aliviado quanto ele. Quando o jovem soldado recebia cartas de casa, ele lia para Nha Thi Hanh e sempre que me via, diz ele unia as palmas da mão, saudando-me. Um tempo depois, eles se despediram e o jovem soldado prometeu que escreveria para Nha Thi Hanh. Eu vou escrever para você, irmão, disse ele. Um mês após a despedida, Nha Thi Hanh recebe uma carta, onde ele compartilhava alguns fatos da sua vida pessoal e profissional. Nha Thi Hanh encerra a história dizendo, para você, para mim, quem sabe onde Tan Luong pode estar agora? Estará bem? No entanto, de uma coisa eu sei. Na última vez que nos vimos, ele estava em paz. Aquele momento de profundo silêncio no templo o transformou. Ele permitiu que as vidas de todos os seres humanos tomassem conta do seu coração e percebeu a falta de sentido e o poder de destruição das guerras. O que tornou tudo isso possível? Nha Thi Hanh responde. Foi um momento de completa e total paralisação e sua abertura ao oceano milagroso, curativo e poderoso chamado silêncio. É uma história comovente, amigo ouvinte, e que faz um convite importante à reflexão. Como está a nossa estação de rádio PSP, Pensando Sem Parar,
Como está o nosso silêncio interior? Como estão as nossas ações compassivas no mundo? Como está a nossa visão da realidade? Como estão os nossos passos? Como estão nossas palavras? Como está a nossa vida? Meditemos. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.